Vamos começar então a ver o capítulo 2, começando pelas modalidades de licitação, ainda no título 2. Inicialmente, o artigo 28, ele traz quais são as modalidades de licitação. São elas: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Esse diálogo competitivo vai dar o que falar ainda, porque é uma nova modalidade trazida pela Lei 14.133. Ainda no artigo 28, ele diz que, além dessas modalidades, a administração ela também pode utilizar os procedimentos auxiliares que estão previstos lá no artigo 78 desta lei. Quais são esses procedimentos auxiliares? São procedimentos auxiliares das licitações e contratações, o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços, SRP, e o registro cadastral. Então, esses 5 são procedimentos auxiliares previstos no artigo 78, que também podem ser usados pela administração. Nós vamos vê-los com mais calma, vamos vê-los com mais detalhes. Não agora. Artigo 29, o que é que ele diz? A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum, aquele a que se refere o artigo 17, adotando-se o pregão sempre que o objeto tiver padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais de mercado. Então, se o objeto ele tiver os padrões de qualidade e desempenho puderem ser definidos por meio de especificações usuais de mercado, então o pregão ele será utilizado. E deverá ser adotado o pregão. E o que é esse rito procedimental comum a que se refere o artigo 17? Nós já ouvimos. Ele trata das fases do processo de licitação. Prepara, divulga. Prepara, divulga. Apresenta, julga, habilita, recorre, homologa. Certo? Então, a fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas e lances, quando for o caso, porque tem procedimentos que não possuem essa fase. Julgamento, habilitação, fase recursal e fase de homologação, que é a última. Então, o que o artigo 29 está dizendo é que a concorrência e o pregão seguem esse rito, que é o rito comum. Certo? E o parágrafo único do artigo 29, ele traz uma situação em que o pregão não se aplica. Uma não, 2 situações. Quais são elas? O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata alineado do inciso 21 do caput do artigo 6º. Calma. Primeiro, o pregão ele não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados que têm uma natureza predominantemente intelectual. E, em regra, também o pregão não se aplica às obras e serviços de engenharia, exceto a linha A do inciso 21 do artigo 6º, que trata do serviço comum de engenharia. Ou seja, o pregão ele não vai se aplicar aos serviços técnicos especializados de natureza intelectual e às obras e serviços de engenharia, exceto os serviços comuns de engenharia. Nesse caso, o pregão é aplicável. Artigo 31. Ele diz que o concurso observará as regras e condições previstas em edital. E o edital deve indicar qual é a qualificação exigida dos participantes, quais são as diretrizes e as formas de apresentação do trabalho, e quais são as condições de realização e qual será o prêmio ou a remuneração que será concedida ao vencedor. Lembra, o concurso ele é um procedimento licitatório para escolha de um trabalho artístico, um trabalho mais intelectual, um trabalho especializado. Então, o edital do concurso ele tem que prever todas essas condições. Tem que prever qual a qualificação, não é qualquer pessoa que vai participar. Tem que ter uma qualificação ali de idade, uma formação talvez. As diretrizes e a forma em que o trabalho será apresentado. Como é que esse trabalho será apresentado? Será um programa de computador? Será um vídeo? Será um banner? Será uma aula? Enfim, tudo tem que estar bem especificado no edital. E, claro, as condições de realização e o prêmio ou a remuneração. Qual será o prêmio? O que é que o licitante vencedor vai ganhar daquele concurso? Qual será a remuneração dele? O
parágrafo único do artigo 31, ele diz que nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e também deve autorizar sua execução, conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Então, o vencedor do concurso, ele tem que ceder todos, guarda-se todos os direitos patrimoniais relativos àquele projeto. E também deve deixar autorizado que a administração pública execute aquilo ali, aquele projeto vencedor, aquela ideia, da forma que entender melhor, conforme juízo de conveniência e oportunidade. E aqui ele fala nos termos do artigo 93. O que esse artigo 93 diz? Vamos dar uma adiantada aqui. Ele fala exatamente dessa obrigação. Diz que nas contratações de projetos ou serviços técnicos especializados, inclusive os que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação de informação, software, e a respectiva documentação técnica associada. Então, quando se tratar de contratações desses itens, o autor ele deve ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados pela própria administração pública, em outras ocasiões, sem que precise de uma nova autorização. Então, o artigo 93 traz justamente essa obrigação de que o vencedor do concurso ceda todos, vou falar de novo, todos os direitos patrimoniais à administração pública. Ainda no artigo 31, nós temos que o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Ou seja, o leilão ele pode ser feito por um leiloeiro oficial ou por um próprio servidor da administração, que a administração designe para ser o leiloeiro. O parágrafo 1º do artigo 31 diz que, se a administração ela optar por leilão por intermédio de leiloeiro oficial, então ela deve fazer o credenciamento desse leiloeiro. Então a administração ela deve selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão. Opa, então para fazer o pregão precisa do leiloeiro. Para selecionar o leiloeiro tem que fazer o pregão. Percebe aí o loop que a lei entrou? Mas enfim, o que você precisa saber é que o leiloeiro pode ser selecionado também por pregão, certo? Pregão, então, de novo, se a administração ela optar pela realização do leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deve selecionar esse leiloeiro por credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas. Então, o profissional ele vai cobrar as comissões e ele vai... Falei besteira. Volta aí para o início desse slide. Volta para o início desse slide aqui. Bom, artigo 31, peço desculpas. O outro slide é artigo 30 ali, aqui que a gente estava falando. Foi um pequeno erro aqui do professor. Agora nós vamos ver de fato o artigo 31. O que é que o artigo 31 diz? Ele diz que o leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração. E deve haver um regulamento para dispor sobre seus procedimentos operacionais. Então, a administração ela pode escolher se vai realizar o leilão através de um leiloeiro oficial, uma pessoa de fora que vai ser contratada para isso, ou o próprio servidor, que vai ser designado pela administração. E o parágrafo 1º do artigo 31 diz que, se a administração optar por realizar esse leilão através do leiloeiro oficial, ela precisa selecionar esse leiloeiro. Como que ela vai selecioná-lo? Ela tem duas formas: credenciamento ou licitação na modalidade pregão. Então, o pregão ele pode ser usado para selecionar o leiloeiro oficial, que vai fazer o leilão. E deve adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas.
Então, o leiloeiro, ele cobra aquela comissão, cobra uma comissão sobre os valores que forem leiloados. Então, a administração ela vai adotar o critério de maior desconto. Então, o leiloeiro, a maior vantagem, a proposta mais vantajosa, será aquele leiloeiro que cobrar a menor comissão, que tiver a comissão com maior desconto. Utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a profissão. Então, tem a profissão de leiloeiro, que diz qual é o parâmetro máximo de desconto que o leiloeiro pode conceder. Então, qual a comissão mínima que o leiloeiro pode ganhar? É 5%, digamos. Então, esse aí é o parâmetro máximo que a administração deve usar também. Por quê? Porque é uma lei que está regulamentando esse percentual mínimo de comissão. Então, a administração não pode contratar alguém pagando abaixo desse valor. Isso seria contra a lei. Certo? Bom, agora nós vamos ver o parágrafo 2º do artigo 31, que o que é que ele vai trazer? Ele diz que o leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá. Então agora nós vamos ver todos os elementos que devem conter no edital de leilão. Primeiro, a descrição do bem, com as suas características. Naturalmente, se você descreve o bem, você também vai descrever suas características. E, no caso de imóvel, também deve ter sua situação e suas divisas, suas limitações territoriais, fazendo remissão à matrícula e aos registros. Também deve ter no edital do leilão o valor pelo qual o bem foi avaliado e o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado. Então, fez uma avaliação e a partir dessa avaliação define-se o preço mínimo. Se avaliou em 100 mil, você não vai poder vender por 5 mil, 7 mil. Pô, foi avaliado em 100 mil. Então, tem ali o valor mínimo pelo qual ele pode ser alienado. Isso tem que estar no edital. As condições de pagamento. Se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Como assim, professor? Se for o caso, bom, tem casos em que não haverá essa comissão. Por exemplo, se for um servidor da administração pública, que não seja leiloeiro, que não seja um profissional dessa área, está apenas ali sendo designado, então não haverá essa comissão. Também deve estar no edital a indicação do lugar onde estão os móveis, os veículos e os semoventes. Os imóveis não, porque os imóveis já estão aqui em cima, na descrição do bem. Certo? Tudo isso tem que estar contido em edital. E mais, o sítio da internet, o site da internet, a lei chama de sítio, é a linguagem oficial, e o período em que vai ocorrer o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado presencialmente. Se for realizado presencialmente, não vai ter um sítio em que será realizado. E quando é que ele vai ser realizado presencialmente? Quando houver comprovada inviabilidade técnica ou uma comprovada desvantagem para a administração. Se a administração disser, poxa, realizando online, realizando por meio da internet, vai haver uma desvantagem e eu estou aqui comprovando essa desvantagem. Por isso, iremos realizá-lo presencialmente. Ok. E nessa hipótese, no edital deverá ser indicado o local, o dia e a hora em que será realizado o leilão. Também deve estar no edital a especificação de eventuais ônus, gravames e pendências que existam sobre esses bens que serão leiloados. Parágrafo 3º, esses foram os itens do edital que devem estar no edital do leilão. Ainda no artigo 31, parágrafo 3º diz que, além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão ele também deve ser afixado em local de ampla circulação de pessoas, na sede da administração. Então tem ali a sede da administração, vai pegar um local onde passem muitas pessoas e vai afixar aquele edital. E poderá ainda ser divulgado por outros meios para ampliar a publicidade e a competitividade. Quanto mais pessoas souberem do leilão, mais vantagem para a administração pública, porque ela vai ter uma competitividade maior. E quanto maior a competitividade, melhor para ela, mais ela ganha. E o parágrafo 4º do artigo 31 diz que o leilão ele não pode exigir registro cadastral prévio, ele não terá fase de habilitação. Por quê? Porque muita gente pode participar do leilão. Imagine habilitar todo mundo, não faz sentido. Então ele não vai ter essa fase de habilitação e não vai ter o registro cadastral prévio.
e ele deve ser homologado assim que for concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital. Agora nós vamos falar sobre o diálogo competitivo, que ele é trazido em mais detalhes pelo artigo 32. O que é que diz o artigo 32? A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração. Então, quais são as contratações que admitem a modalidade diálogo competitivo? São aquelas em que o objeto a ser contratado envolve as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem que a solução seja adaptada. Então, a impossibilidade de que o órgão ele tenha seu problema resolvido sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. As soluções que existem no mercado não podem resolver aquele problema ali do órgão. Mas se a gente adaptar essas soluções, a gente consegue resolver. Pode usar diálogo competitivo. Certo? E impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente. Então aqui a gente já não está tratando mais de um bem comum, porque se fosse um bem comum, as especificações técnicas poderiam ser definidas por especificações usuais de mercado. Aqui não, aqui a gente está falando de especificações técnicas que não podem ser definidas com precisão. Então a administração ela não consegue precisar exatamente o que ela quer. Vamos fazer um diálogo competitivo. E a modalidade também é restrita às contratações em que a administração verifique que existe uma necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. Então observe que aqui o diálogo competitivo ele é usado para uma situação em que a administração não tem exatamente certeza do que ela quer. Ela não consegue dizer, eu quero isso aqui, eu quero um computador com 3 GB de RAM, 4 GB de RAM, com tanto de memória, HD, placa de vídeo assim e tal. Ela não consegue dizer isso. Ela consegue, eu quero mais ou menos uma coisa que resolva aqui meu problema. Então vamos conversar aqui com quem entende, com os fornecedores, para ver o que é que eles sugerem. Vamos fazer um diálogo aqui, um diálogo competitivo. E, cadê? Com destaque para os seguintes aspectos. Então, quais são os aspectos que devem ser tratados? A solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos que estejam aptos a concretizar a solução, que já foi definida, e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, quando a administração ela verificar que existe essa necessidade de definir, de identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, ela pode usar o diálogo competitivo, destacando esses 3 aspectos. Ainda sobre o diálogo competitivo. A administração ela deve apresentar, quando for divulgar o edital em sítio eletrônico oficial, sua necessidade e as exigências que ela já tiver definido, e ela também deve estabelecer um prazo mínimo de 25 dias úteis. Ela pode estabelecer um prazo maior do que esse, mas no mínimo esse prazo deve ser de 25 dias úteis. Para quê? Para que os participantes que tenham interesse manifestem esse interesse. É manifestar interesse, não é enviar proposta. É só manifestar, quero participar desse diálogo competitivo, tenho interesse. Certo? Cuidado, aqui são no mínimo 25 dias úteis. Esse é um prazo bem grande, é mais de um mês. Também, uma outra disposição que deve ser atendida na modalidade de diálogo competitivo é que os critérios empregados na pré-seleção dos licitantes, eles devem estar previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencham esses requisitos. Então, devem ser requisitos objetivos, devem estar previstos no edital e todos que preencherem esses requisitos, que demonstrarem interesse em participar, eles deverão ser admitidos. Aqui a gente tem uma vedação. Será vedada a divulgação de informações de modo discriminatório ou que possam implicar vantagem para algum licitante. A administração não pode divulgar uma informação para alguns licitantes e não divulgar para outros. Isso é vedado. Isso comprometeria o caráter competitivo, a isonomia, a imparcialidade. Também,
A administração ela não pode revelar a outros licitantes as soluções que foram propostas por um licitante ou as informações sigilosas que foram comunicadas por determinado licitante, salvo se o determinado licitante consentir. Então, se é um consentimento, é vedada essa divulgação, mas se o licitante consentir, ok, pode divulgar. Mais algumas disposições sobre o diálogo competitivo. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração identifique a solução que atenda às suas necessidades, em decisão fundamentada. Então, ela vai manter o diálogo competitivo, a fase de diálogo, até que ela consiga identificar, pô, essa solução aqui atende minhas necessidades. Mas é só isso? Não, ela tem que fundamentar, ela tem que fazer uma decisão fundamentada. Essa solução atende minhas necessidades por causa disso, isso, isso e isso. Esse problema aqui ela resolve dessa forma. E aí pronto, ela pode encerrar a fase de diálogo. Também, as reuniões com os licitantes pré-selecionados, elas devem ser registradas em atas e devem ser gravadas utilizando recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Essa reunião com os licitantes pré-selecionados. Não é a fase inicial, não. Aqui a gente já tem os licitantes pré-selecionados e já está fazendo a reunião com eles, já está fazendo os diálogos com eles. Então, isso deve ser registrado em ata e gravado. E o edital ele pode prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Então, às vezes, tem muita gente ali, muitos licitantes, ou a administração está buscando uma solução muito complexa. Então, ela vai fazer, pô, nessa primeira fase aqui, eu quero definir a base da minha solução. Ah, tem que ser uma solução que faça A, B e C. Pronto, agora a gente vai passar para a segunda fase. Já definiu ali qual é a solução. Agora a gente vai passar para a segunda fase que especifica um pouco mais a solução, especifica o que é A, o que é B, o que é C, dá mais detalhes. Enfim, a administração ela pode definir que serão etapas sucessivas. Lembrando, o diálogo competitivo são para soluções mais complexas. Também, a administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, então, no momento em que a administração declara, o diálogo foi concluído, o que é que ela deve fazer? Ela deve juntar os registros e as gravações da fase de diálogo aos autos do processo licitatório. Então tem lá o bloquinho, autos é aquele conjunto de documentos que embasam o processo, que fazem parte do processo. Então ela tem que pegar os registros e as gravações e adicionar ali nos autos licitatórios. Eu falei conjunto de bloquinho, mas nem sempre é, porque às vezes é digital. Então pode ter um DVD, pode ter um pendrive, é só para você relacionar. Também, quando ela declarar que o diálogo foi concluído, ela deve iniciar a fase competitiva com a divulgação do edital. Então, finalizou ali, declarou que o diálogo foi concluído, ela inicia a fase competitiva com a divulgação do edital. E o que é que deve conter no edital? A especificação da solução, que ela já definiu a partir do diálogo, e os critérios objetivos que devem ser utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. Isso deve estar no edital, que será divulgado quando o diálogo for concluído. E ela deve abrir prazo para que todos os licitantes pré-selecionados apresentem suas propostas. Opa, lembra que para o licitante demonstrar interesse, ele tinha que ter pelo menos 25 dias úteis? A administração tinha que estabelecer um prazo que seja maior ou igual a 25 dias úteis? Agora a gente tem um prazo para que os licitantes apresentem suas propostas. Perceba que esse prazo é muito maior. São 60 dias úteis, são quase 3 meses. E, apresentem suas propostas e nessas propostas devem conter os elementos necessários para a realização do projeto, para a solução que a administração busca. E guarda esse prazo aqui, 60 dias úteis. Prazo não inferior, pode ser maior que 60 dias úteis. Não pode ser menor. E a administração ela poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação e não distorçam a concorrência. Então, às vezes, a solução é tão complexa que, ainda assim, nas propostas, ela pode solicitar esclarecimentos. Pô, me explica aqui melhor isso aqui. Ou solicitar um ajuste na proposta, o que é bem complexo, né? Bem subjetivo ela solicitar um ajuste de um licitante sem que isso implique discriminação.
Professor, na prática, como é que isso vai funcionar? Eu falo vai porque a lei foi promulgada agora, não posso dizer que funciona. Mas na prática, como é que isso vai funcionar? Não sei e você não precisa saber. Quem precisa saber da prática é o concursado. O concurseiro só precisa saber da teoria. Guarda isso aí. Então, ela pode solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas que foram apresentadas, desde que não implique discriminação e não comprometam a concorrência entre as propostas. Ainda, mais duas disposições que devem ser observadas na modalidade de diálogo competitivo. A administração, ela definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios que foram divulgados no início da fase competitiva. Então, no início da fase competitiva, ela divulgou o edital com os requisitos e com os critérios, e de acordo com esses critérios é que será definida a proposta vencedora. Assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Então, o resultado de todo esse processo deve ser a contratação mais vantajosa. A lei, ela força muito isso. Claro que a gente sabe, se fez todo esse processo, vai contratar o mais vantajoso. Que é justamente para evitar a fraude, evitar o favorecimento de um conhecido, de alguém que gostou mais. Eu gostei mais de você, vi que você se esforçou mais, vou contratar com você. Não, não é. É com a proposta mais vantajosa, de forma objetiva. Isso tem que ser avaliado de forma objetiva. E o diálogo competitivo, ele será conduzido por uma comissão de contratação. E essa comissão, ela tem que ser composta por pelo menos 3 pessoas, dentre servidores efetivos ou empregados públicos, que pertençam aos quadros permanentes da administração. E essa comissão, ela pode contratar outros profissionais para fazer aquele assessoramento técnico, para ajudar, às vezes é uma solução bem complexa, que nem a própria comissão consegue entender. Então ela vai contratar um profissional ali para auxiliar nessa parte técnica. O parágrafo 2º desse artigo 32, ele traz que os profissionais que forem contratados para fins do inciso acima, ou seja, para esses fins aqui, os fins de assessoramento técnico, eles devem assinar um termo de confidencialidade e devem se abster de atividades que possam causar conflito de interesse. Então, quando a comissão contrata esse profissional para fazer o assessoramento técnico, esse profissional ele deve assinar o termo de confidencialidade, justamente para não comprometer o caráter competitivo, não comprometer a isonomia. Certo? E vamos fazer uma pausa, depois a gente volta para a segunda parte do capítulo 2, que vamos falar dos critérios de julgamento.